Queridos, nosso texto de hoje será o texto de Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse texto bíblico. Lucas 3, 21 e 22. Nós falaremos hoje sobre a primeira palavra do vocabulário do discípulo. Lucas 3, 21 a 22. Que diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo de Deus, ilumina a tua palavra, ilumina o nosso coração, para que dela nós possamos obter não só conhecimento, mas alimento para a nossa alma. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a modernidade trouxe consigo muitos avanços. Muito foi desenvolvido, muitas tecnologias que hoje nos é muito útil no nosso dia a dia. Mas a modernidade também trouxe consigo muitos males. Alguns novos e outros muito antigos se afloraram cada vez mais. E um grande mal da nossa sociedade, com certeza, é a solidão. Muitos pais hoje vivem com a síndrome que se chama de ninho vazio, porque os filhos foram embora. E agora um vazio se aloca na vida do casal. Toda a família era construída em volta dos filhos, e quando os filhos agora estão fora de casa, tendo a sua própria família, um sentimento de solidão invade aquela família. Algo que é muito comum aqui na nossa cidade, porque nós recebemos muitas pessoas de fora, é pessoas que se sentem sozinhas, porque estão longe da família. Família que passou toda a vida junto, mas por uma mudança de vida, num trabalho, na carreira, em busca de qualidade de vida, hoje veio com a sua família nuclear, viver numa cidade distante dos seus pais, tios. E isso gera um sentimento de isolamento, de se sentir sozinho num lugar novo, longe da família. Muitos de nós sofrem de uma desconexão, onde nós não conseguimos mais desenvolver relacionamentos. A maioria dos nossos relacionamentos são superficiais, como amigos na rede social. E muitos de nós podemos estar nos sentindo sem pertencimento. Muitos não encontram um lugar para se chamar de meu, onde se encontra pertencente e amado por outros. A verdade é que a solidão é um dilema existencial da vida humana. E talvez um desafio filosófico, porque a solidão está cada vez mais presente, mesmo em grandes metrópoles, onde todos os dias nós passamos por milhares de pessoas. Todos os dias nos vemos cercados por uma multidão, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. E a solidão também se tornou uma crise pública de saúde. O Fórum Econômico Mundial, em 2019, incluiu a solidão como um dos temas do Global Risk Report. Uma associação americana de pessoas acima de 50 anos, com cerca de 40 milhões de associados, estima que 1 em cada 3 adultos norte-americanos com mais de 45 anos sofre de solidão crônica. No Reino Unido, cerca de 40% dos jovens até 24 anos afirmaram em uma pesquisa que vivem em um estado de solidão. Em 2018, a até então primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, para enfrentar o que denominou de desafio geracional, nomeou uma Secretaria da Solidão para cooperar com o anteriormente criado Comitê da Solidão. A verdade, queridos, é que nós estamos vivendo uma epidemia de solidão, que tem mostrado efeitos pesados sobre a nossa saúde mental e também sobre a nossa saúde física. Pesquisas destacam que a solidão pode alterar diversos aspectos do cérebro, desde o seu volume até as conexões entre os seus neurônios, contribuindo para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E como a nossa geração lida com esse mal? Como a nossa geração está lidando com a solidão? Ela, para enfrentar a solidão, mergulha cada vez mais fundo no trabalho, na carreira,
na busca por experiências, na diversão, no lazer e no prazer. Tudo isso para espantar o fantasma da solidão. E qual é o resultado disso, queridos? Mais e mais solidão. A pergunta que talvez surja no nosso coração é: por quê? Por que tanta solidão? Quando nós olhamos as Escrituras, elas nos mostram que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E que esse Deus de relacionamentos nos criou para relacionamentos. E por isso, a grande primeira declaração da Bíblia, ela é muito ousada. Ela diz que Deus em si mesmo é uma comunidade. E a primeira palavra do vocabulário do discípulo de Jesus é aquela palavra que está ali, eu vou te convidar a ler comigo: Trindade. De novo, todo mundo junto? Trindade. É a primeira palavra do nosso vocabulário. Talvez você se pergunte por que não criação, afinal de contas, o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia fala sobre a criação de todas as coisas. Mas para nós cristãos, essa não é a primeira palavra, por mais que ela seja muito importante. Porque antes de nós olharmos para as obras feitas pela mão de Deus, nós devemos refletir sobre o ser sublime, perfeito, eterno, de um Deus trino e que cria todas as coisas. No texto que nós lemos, Jesus havia passado toda a sua vida em completo anonimato. Mas, por volta dos 30 anos, Jesus se dirige ao Jordão, onde havia um profeta de Deus chamado João Batista, e esse estava pregando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados, e batizando um batismo de arrependimento. Nós vemos que, diferente de Lucas, o texto que nós estamos lendo, e de Marcos, Mateus nos informa algo que só Mateus nos informa, que João, ao ver Jesus, o Espírito Santo o revela que aquele era o Messias esperado, e ele, como um rompante, aponta para Jesus e diz que esse é aquele que eu disse para vocês, que diferente de mim não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. O Espírito revela a João que Jesus era o Messias, e naquela ocasião Jesus é batizado por ele. E nesse relato nós temos um evento único em toda a Escritura. No mesmo cenário, vemos Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade se revelando, se manifestando naquele mesmo evento, no tempo e no espaço. Nós vemos o Filho encarnado sendo batizado, não porque ele necessitava de se arrepender, mas para se identificar com aqueles que ele viria a salvar. O Espírito Santo, como uma pomba, repousa sobre o Filho, marcando o início do seu ministério. E o Pai torna a sua voz audível a todos naquele lugar, revelando seu agrado, seu amor, seu afeto para com o Filho. Um evento único, queridos, majestoso, da revelação de Deus em suas pessoas. E esse evento demonstra para nós, como uma amostra, essa doutrina que nós chamamos de doutrina da Trindade. Mas o que significa essa doutrina, queridos? Qual é a relevância dela para a nossa caminhada cristã? A doutrina da Trindade, ela está dentro de um campo da teologia sistemática chamado teontologia ou teologia própria. E nada mais é do que o estudo do ser de Deus. O estudo da essência divina, de quem Deus é. E dentro desse estudo de Deus, nós vemos que os teólogos ao longo da história, ao analisar a Bíblia, traçaram uma ideia sobre o que a Escritura fala sobre o ser de Deus. E nós temos que o nosso Deus revelado nas Escrituras é um Deus, um único Deus, de essência e natureza, mas que subsiste em três pessoas, distintas entre si. Na Trindade não há três deuses, ou três formas de Deus. Entre as pessoas não há confusão, não há subordinação, não há hierarquia. A Trindade é essa essência de quem Deus é: Pai, Filho e Espírito. Um só Deus, três pessoas distintas, que não se confundem entre si, que não há uma relação de subordinação. Essa é a doutrina da Trindade: um Deus, três pessoas. Bick e Smalley comentam que, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, a doutrina básica pode ser resumida em uma série de pequenas proposições ensinadas na palavra de Deus.
Existe um Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas. O Pai é o Pai do Filho. O Filho é o Filho do Pai. O Espírito é o Espírito do Pai e do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. A doutrina da Trindade, ela é única diante de todas as religiões e filosofias. Apenas o cristianismo conseguiu desenvolver e tem esse conceito complexo e paradoxal sobre a divindade. De um lado, nós temos religiões monoteístas, que consideram um Deus apenas unipessoal, e do outro lado, religiões politeístas, no qual consideram N deuses. Os primeiros concílios universais da igreja lutaram e trabalharam arduamente para trazer essa concepção do ser de Deus como um Deus, 3 pessoas, no qual nós temos hoje. Mas diante dessa doutrina tão bela da Trindade sobre quem Deus é, cabe aqui as palavras de Erickson, que diz: a Trindade é incompreensível. Nós não podemos entender inteiramente o mistério da Trindade. Quando um dia nós vermos a Deus, nós o veremos como Ele é, e entendê-lo melhor do que fazemos agora. Ainda assim, mesmo então, não o compreenderemos totalmente, porque Ele é o Deus ilimitado, e nós somos limitados em nossa capacidade de conhecer e compreender. Ele sempre excederá nosso conhecimento e entendimento. Nós sempre seremos seres humanos, mesmo que seres humanos aperfeiçoados. Nós nunca seremos Deus. Aqueles aspectos de Deus que nós nunca compreenderemos totalmente devem ser deixados como mistérios que vão além da nossa razão. Erickson nos relembra que por mais que nós temos a revelação de um Deus único que se demonstra em 3 pessoas, nós precisamos guardar o mistério de como isso se explica, como acontece isso nos meandros, na profundidade do ser de Deus. Isso não é acessível a nós. E Erickson termina o seu capítulo sobre Trindade dizendo: tente explicar a Trindade, e você perderá a sua mente. Mas também tente negar, e você perderá a sua alma. Em seu livro The Reason for God, Belief in an Age in Sapiens, Tim Keller afirma: o Deus triuno do cristianismo é um Deus que antes de qualquer coisa é um Deus de amor. Desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm conhecido, amado e servido uns aos outros em uma comunhão perfeita de amor. Tim Keller, ele argumenta no seu livro de que a nossa concepção de que Deus é amor, e isso é uma proposição que a Bíblia nos ensina, Deus é amor em sua essência mais profunda, porque Ele não é um, mas Ele é 3, porque Ele é eles. Deus não é um ser unipessoal, que por um mero capricho precisou criar a nós seres humanos, ter um ato criador para que assim Ele pudesse se relacionar, e que assim Ele pudesse amar. Mas Deus em si mesmo, em sua pessoalidade, em sua tripessoalidade, Ele sendo uma comunidade, desde sempre, eternamente, Ele se relaciona. Ele ama, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Pai e o Filho amam o Espírito ama o Pai e o Filho, eternamente foi assim. Os pais gregos utilizavam o termo pericorese para refletir essa relação intratrinitária. Da raiz de pericoreses, uma palavra grega que significa literalmente circular alguém, dançar ao redor, rodear. E essa imagem nos traz uma visão de que o próprio Deus em si mesmo se alegra. E como se Deus estivesse dançando de mãos dadas em volta de si, de uma maneira eterna, com amor, afeto, carinho e alegria. O próprio Deus se regozija em si mesmo, porque o Deus em si é uma comunidade. As Escrituras não são uma narrativa acerca de um Deus que é solitário, que é caprichoso e que cria para conseguir alguma diversão no exercício do seu poder. Mas muito pelo contrário, a Escritura nos diz que o Pai, o Filho e o Espírito, a Santa Trindade, nos atrai para si.
nos atrai para essa comunidade santa e decide compartilhar o seu amor, doando de si mesmo, no ato de criar-nos e de habitar em nosso meio. Diante dessa maravilhosa doutrina, profunda doutrina que é a doutrina da Trindade, eu retomo as palavras de Erickson. Este tema, em sua plenitude, é incompreensível. Devemos guardar de fato o mistério que está ali no ser de Deus e considerar apenas aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre Ele. O ponto é que, por muitos séculos, a doutrina da Trindade foi considerada como não aplicável para a experiência cristã, para a vida diária e cotidiana. Mas isso também não é verdade. Por mais incompreensível que nosso Deus possa ser, o que a Bíblia nos revela, nós temos proveito naquilo que nos é demonstrado nesse Deus trino. Por isso eu quero trabalhar 3 aplicações com vocês, 3 pontos, aplicando esse ensino sobre as nossas vidas. O primeiro dele é que o Deus revelado na Escritura é um Deus pessoal. O Deus que nós servimos, queridos, não é uma força cósmica impessoal, uma energia que paira pelo cosmos, mas o nosso Deus é uma pessoa. Nosso Deus é alguém que nós podemos alcançar, que nós podemos acessar, porque em algumas religiões orientais, principalmente o budismo, não existe a noção de um Deus pessoal. Deus é apenas uma energia impessoal. Em religiões panteístas como o taoísmo, nós vemos que a divindade está em tudo. Tudo, absolutamente tudo, compõe o que a divindade é. E nestas não há espaço para um Deus pessoal. Contudo, o Deus revelado na Escritura é um ser pessoal. Alguém que nós podemos acessar. Alguém distinto de nós. Alguém que de fato está acima de nós, mas que torna acessível a si mesmo. Nós temos um Deus que é acessível como um pai. Temos um Deus que é acessível como um amigo e um mestre, Jesus. E temos um Deus conselheiro como o Espírito Santo. Por isso, queridos, nas noites de angústia da nossa alma, e você vai me entender muito bem, quando o nosso coração está apertado, quando dúvidas pairam pela nossa mente, quando a dor e sofrimento nos encontram nos caminhos da vida, e nós vamos para o nosso lugar de oração diante do Senhor, nós podemos ter a certeza que há um Deus que, como o salmista diz, inclina os seus ouvidos e nos ouve. Há uma pessoa que nós podemos recorrer, queridos. Há alguém que se importa conosco, há alguém que nos ouve quando oramos. E esse Deus que nos ouve é um Deus que fala conosco, que vem ao nosso encontro e se revela na palavra, que nos direciona na palavra. Queridos, esse livro não é um livro qualquer, como um livro de histórias, que nos conta uma narrativa sobre um povo do passado, sobre homens e mulheres do passado, ou uma ficção. E isso é a palavra de Deus revelada. Palavra escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Deus fala aqui. Deus fala comigo. Deus fala com você. É um Deus que se revela na nossa língua, para que nós possamos acessar um relacionamento com Ele, acessar a Ele. E Deus faz isso, se tornando acessível a nós. Em segundo lugar, Deus Trino é um Deus de relacionamento. Como nós falamos, Deus é uma comunidade em si mesmo. E nós descobrimos pela palavra que nós fomos criados para experimentar desse amor vivido já pelo ser trino de Deus. Mas quando nós nos rebelamos, como nós nos demos as costas para Deus, nós somos afastados desse relacionamento perfeito no qual nós fomos criados. Houve uma desconexão, houve um rompimento. Mas Deus veio até nós em missão para restaurar e nos levar de volta para o seio da relação da Santa Trindade. A missão de Deus, queridos, de redenção, tem como resultado a nossa inserção nessa comunidade santa. A nossa inserção nesse relacionamento que Deus já vivia eternamente. E nele nós podemos experimentar relacionamento verdadeiro, de amor, de afeto, de carinho. E essa é uma resposta maravilhosa, queridos,
por todas as vezes que nós não nos sentimos pertencentes, achando que nós não temos um lugar, achamos que nós não somos amados. Por isso eu te digo, queridos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos aconchegados no seio da Santa Trindade. Jesus, em João 14, diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus nos lembra que Ele está conosco. Ele e o Pai estão conosco. E um pouco antes dessa fala de Jesus, Jesus nos promete o Espírito Santo, no qual Ele enviaria e esse habitaria em nós. Queridos, a habitação do Espírito é a habitação do próprio Deus em nós. Quando temos o Espírito, temos o Pai, temos o Filho, porque eles são um só Deus. E eles estão conosco. Nós estamos aconchegados nessa rede de amor e de afeto da Santa Trindade. John Owen, um teólogo inglês puritano do século XVII, considerado por muitos um dos maiores teólogos reformados de todos os tempos, desenvolveu o que é chamado de devoção trinitária. Em sua obra Comunhão com Deus Trino, Owen mostra que devemos aprender a desenvolver um relacionamento com o Deus Trino, experimentando o que significa ser filho do Pai Celestial, ser discípulo de Jesus e ser templo do Espírito Santo. Owen nos lembra que há uma riqueza na relação com cada uma das pessoas da Trindade, assim como há uma riqueza na relação com toda a Trindade. Sinclair Ferguson, comentando a obra de Owen, afirma: a comunhão com Deus sempre envolve ter prazer em toda a divindade. Contudo, conforme vimos, também significa ter prazer com cada pessoa da Trindade. Existe um sabor distinto quanto à nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E queridos, quando nós somos inseridos nessa relação, dessa comunidade santa, certamente os nossos afetos são curados. Talvez muitos aqui vêm de uma família desestruturada, no qual a sua figura paterna causou traumas atrás de traumas, e hoje você carrega uma bagagem pesada demais, por não ter se sentido aceito, por não ter se sentido amado, por sempre ser colocado numa posição ou se sentir como fora do lugar, sendo a ovelha negra da família, como popularmente nós falamos, e isso causou marcas profundas em seu coração. Porque aquele lugar onde você encontraria afeto, carinho, amor, o seio da sua família, você não encontrou. Talvez hoje nós temos uma profunda quebra no nosso senso de valor pessoal. E por isso todos os dias nós lutamos para provar a nós mesmos, para dizer para o mundo e para as pessoas que nós somos alguém. E nós todos os dias, nós fazemos de tudo para provar o nosso valor, para agradar a todos, para demonstrar que nós somos o melhor profissional, o melhor pai, o melhor filho, a melhor mãe, o melhor em tudo, porque se nós não provarmos e obtermos a aceitação do outro, nós nos sentimos ninguém. O ponto é que no final do dia, o mesmo vazio volta, porque todo dia é a mesma coisa, provar a si mesmo, provar a si mesmo. E talvez no final das contas, no fundo do seu coração, tudo o que você queria era ser amado. E hoje você não se sente amado por ninguém. Por mais que as pessoas estão à sua volta, por mais que você ouça "eu te amo" do seu cônjuge, do seu filho, o sentimento no fundo do seu coração é de solidão. Mas a Santa Trindade, ao nos acolher na sua comunhão eterna, quebra todas essas cadeias, restaura o nosso coração, porque nós descobrimos que o Pai que nós sempre precisamos é o Pai que está nos céus. Ele nos ama, queridos, Ele te ama. Nós descobrimos que nós não precisamos provar o nosso valor, porque aquilo que nós precisamos, Cristo já fez. Nosso valor está guardado na obra de Cristo em nosso favor. Nós não precisamos provar a nós mesmos.
Nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós e naquilo que o Pai diz que nós somos. Por isso nós podemos descansar, porque nós fomos acolhidos e nós já somos amados, queridos. Amados por Deus, amados pelo Pai, amados pelo Filho, amados pelo Espírito. Estar num relacionamento com Deus cura o nosso coração. Em terceiro e último lugar, nós podemos vencer a solidão com a oração. O evangelista Lucas é o único a citar intencionalmente que Jesus orava quando o Espírito veio sobre ele no seu batismo. Lucas, diferente dos outros sinóticos, ele dá uma ênfase muito grande na vida de oração. Em vários momentos da narrativa, Lucas diz que Jesus se retirou para orar, que Jesus, fugindo na multidão, se colocou em oração, que Jesus começou a orar. Então, há vários trechos dentro do Evangelho de Lucas que afirmam uma vida de oração de Jesus. E no batismo, Lucas nos diz que naquele momento Jesus estava orando. Só que a oração que nós vemos nas nossas searas evangelicais, ela tem um significado diferente do que nós vemos nas Escrituras. Porque a oração no meio evangelical é uma maneira de nós conseguirmos as coisas de Deus, barganharmos com Deus em nossas petições. Mas não é isso que é a oração. O caminho da oração nas Escrituras é experimentar a presença real da Trindade em um envolvimento profundo com Deus. Quando nós oramos no nome do Filho, em espírito, conectando o nosso espírito com o Espírito Santo, e oramos ao Pai, nós experimentamos dessa relação. Por isso a oração é uma resposta para o dilema da solidão. Na oração nós podemos experimentar na vida cotidiana o que significa ser filho do Pai, discípulo de Jesus, templo vivo do Espírito. Na oração nós podemos nos conectar a esse Deus que vem até nós e nos responde em oração. Um Deus comunitário que se revela na palavra. Porque mesmo quando nós temos família, mesmo quando nós temos amigos, irmãos na fé, existem dores, medos, anseios, e lá no fundo há uma necessidade, uma comunhão íntima, profunda e única, que somente pode ser suprida pelo próprio Deus. Porque Deus, no nosso design original, queridos, nos criou para Ele. Agostinho, em sua obra Confissões, no livro 1, capítulo 1, ele expressou dizendo: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho reconhece e nos lembra que nós fomos criados para um relacionamento com Deus, e que enquanto nós não nos conectamos com esse Deus, nosso coração vive nessa sombra de solidão, nessa sombra de desconexão, porque lá no fundo nós precisamos, e a nossa alma precisa repousar, descansar, somente em Deus, no Deus Trino que nós conhecemos. Queridos, nós somos criados por Deus, e para viver um relacionamento com Ele, mas Gênesis 3 nos mostra que a queda rompeu esse relacionamento. A queda que trouxe pecado nos levou para longe de Deus, gerando vazio e gerando solidão. Solidão oriunda dessa desconexão com o próprio Deus. E como nós podemos resolver esse dilema, queridos? Como nós podemos nos conectar? Afinal de contas, a solidão, ela é profunda. Como resolver esse dilema da nossa alma? O texto que nós lemos, Jesus é batizado, e ali é demarcado o início da sua obra terrena. Após ser batizado, ele é levado pelo Espírito para o deserto. Lá ele é tentado pelo diabo. Ele vence o diabo. E depois daquele dia, há 3 anos do seu ministério terreno, pregando as boas novas do reino, até ele chegar no ápice da sua obra final, a cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que nós vemos a resposta, porque foi lá
que Jesus leva sobre si o nosso pecado e leva sobre si toda a solidão, todo o abandono decorrente do pecado. Jesus na cruz brada, abandonado pelos seus amigos e finalmente abandonado pelo próprio Deus. Deus meu, por que me desamparaste? João Calvino afirma que essa experiência de Jesus é real, sofrendo algo como um estado de perdição em nosso lugar. E isso nos coloca diante de um mistério incompreensível, diante do ser de Deus, o Pai e Filho, que eternamente estiveram unidos, um só Deus, sendo eles um em essência, estavam experimentando um tipo de separação. Essa separação, o que ela significa? John Piper ele comenta: o julgamento era para que Deus, o Pai, derramasse sua ira, e em vez de derramá-la sobre nós, Ele a derramaria sobre Ele. Isso envolve necessariamente uma espécie de abandono. Isso é o que a ira significa. Ele o entregou para sofrer o peso de todos os pecados, de todo o seu povo, e o julgamento por esses pecados. Jesus, naquele instante na história, estava tomando sobre si todos os nossos pecados. E Deus Pai, derramando sobre Ele toda a ira, todo o furor contra o pecado, o meu e o seu pecado. Contudo, John Carson nos lembra, se perguntarmos em que sentido ontológico o Pai e o Filho estão aqui separados, a resposta deve ser que nós não sabemos, porque não nos é informado nas Escrituras. Nós não sabemos os detalhes, a profundidade dessa separação, mas nós vemos que Cristo, de uma maneira real, sofreu um abandono do próprio Pai, recebeu sobre si a solidão, que era a nossa solidão, para que nós fôssemos aceitos na santa comunhão da Santa Trindade. O Deus Trino nos viu em nossa miséria, perdição e solidão. O Deus Trino nos viu longe de um relacionamento com Ele. E por isso, eles, os três, decidiram nos amar, nos livrando da solidão, nos trazendo para perto, para o meio da obra consumada em Jesus. Jesus foi aquele que tomou a cruz sobre si, mas Jesus não fez isso sozinho. Jesus não nos resgatou por um desejo apenas dele, mas de toda a Trindade, que nos chama a viver, a experimentar o amor e a graça que flui dessa Trindade, e nós entendermos o que é ser filho do Pai Celestial, o que é ser discípulo de Jesus e o que é experimentar a habitação viva do Espírito Santo em nós. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor nos viu em nossa miséria, o Senhor nos viu em nossa solidão, separados, distantes, e decidiu vir ao nosso encontro, nos resgatar, trazer para perto. Por isso nós queremos te louvar, ó Deus Pai, porque o Senhor nos escolheu em Ti. Queremos te louvar, ó Jesus, porque o Senhor decidiu se entregar em nosso favor, tomando a nossa punição, nos dando a sua própria vida. E louvamos a Ti, ó Espírito Santo, que aplica, derrama sobre nós o sangue que lava de Jesus Cristo e nos guarda até a consumação dos dias, nos dando a confiança de estaremos por toda a eternidade, experimentando de plena comunhão com o Deus Trino. Ó Pai, Filho e Espírito, que o Teu povo aqui, que se chama pelo Teu nome, com os corações se sentindo vazios, solitários, possam experimentar da paternidade Sua, ó Deus Pai, da comunhão, da alegria, da presença do Espírito e Jesus, da Sua amizade, do Seu senhorio, do Seu direcionamento, da Sua presença amorosa, que nós possamos experimentar cura real e verdadeira em nossos corações. Essa é a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus.
pelo sangue de Jesus. Amém.